mais serve cristãos perseguidos em diversos lugares do mundo. Temos já 11 bases espalhadas pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo. E Deus tem nos dado o privilégio de convergir. A noite de hoje chama Converge. Ouse ser a resposta. A ideia é de convergir as realidades. Mesmo em meio a todas as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, somos considerados uma igreja estável. Não temos perseguição religiosa extrema. Temos liberdade para abrir a porta da igreja a qualquer hora do dia ou da noite. Temos liberdade para pregar em praças públicas. Temos liberdade para falar em universidades, em colégios. Temos colégios cristãos, como esse aqui da Cidade Viva, fenomenal. Temos liberdade para anunciar o nome do Senhor Jesus. Mas Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer o outro lado da vida e da fé e da história de cristãos que não têm esse mesmo privilégio. E nessa noite que Deus possa convergir o seu coração, convergir a sua vida, a sua história para essa necessidade. Porque, irmãos, 1 Coríntios 12, 26 diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Para que quando essa parte for honrada, todo o corpo vai se alegrar, celebrar com ela. Somos um. Não existe uma igreja do Haiti e uma igreja da China. Não existe uma igreja do Brasil e uma igreja de Uganda. Nós somos a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. E nosso trabalho como igreja é anunciar o Evangelho de Cristo. Mateus 24, 14, onde há uma conversa com os discípulos de Jesus. E os discípulos perguntam: mestre, qual será o sinal da sua vinda? Jesus fala para os discípulos assim: acontecerão guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O amor de muitos vai se esfriar. Jesus fala: olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Aí no versículo 14, Jesus dá a chave definitiva para quando ele virá. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei como isso vai acontecer. A Bíblia não me explica a data, a hora. Muita gente tentou acertar a data e a hora, inclusive os maias, né? Esses maias, só fazendo uma isso pela história. Os caras tentam adivinhar, não tem jeito, a data não se sabe, mas se sabe a forma que vai acontecer. Mateus 24, 14, Jesus dá de bandeja a resposta dizendo: e será pregado esse evangelho do reino, a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Por que a gente apoia a igreja sofredora? Por que a gente quer forjar um coração resiliente na vida desses irmãos? Nós oramos para que o evangelho avance. Sabe por quê? A palavra nações que tem nesse texto, onde Jesus fala, onde Jesus menciona a palavra nações, não são as 193 nações que eu e você conhecemos da ONU. A palavra vem direta da raiz etnê, são etnias. Quando Jesus fala de nações, ele está falando das etnias. São aproximadamente 17 mil etnias pelo mundo afora. Cerca de 40% delas ainda não tem uma linha do Novo Testamento traduzida para a sua língua. Existe muito trabalho a ser feito. Existe muita missão a ser cumprida pela Igreja de Cristo. E quando nós fortalecemos um cristão perseguido, nós estamos fortalecendo um coração e produzindo resiliência na vida de irmãos que poderão muito mais facilmente alcançar os nativos. Olha só, o fenômeno de refugiados está trazendo ao Brasil centenas de nações à nossa porta. Se você andar nos grandes centros do Brasil, você vai se deparar com 10 ou 12 nações, pelo menos durante o dia. Você vai ver pessoas de nações do mundo todo, que uma vez preparadas com o Evangelho, acolhidas pela igreja, preparadas no Evangelho, são potenciais missionários a retornarem a países fechados para a pregação do Evangelho. A gente não tem noção do que Deus pode fazer através disso. Eu tenho a séria impressão, irmãos, de que se o Brasil não foi as nações cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, as nações estão batendo as nossas portas, para que eu e você possamos pregar o Evangelho, e para que a igreja sofredora possa ser fortalecida, para que o Evangelho continue avançando. Se eu perguntar para você e fizer uma enquete aqui, quantos querem que Jesus volte? Todos nós queremos. Queremos que acabe o sofrimento desse mundo. Queremos que as mazelas desse mundo fiquem no chão, sejam derrubadas. Mas nós precisamos entender que mesmo não sabendo o dia, nós sabemos a forma, porque Jesus nos disse: quando o Evangelho for pregado a todas as nações, a todas as etnias do mundo, o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E aí nós olhamos para o texto de Atos capítulo 8. Eu quero ler com você alguns versos,
E eu quero olhar e tentar trazer para mim e para a sua realidade alguns paralelos que podem encorajar o nosso coração acerca da perseguição e da resiliência desses irmãos. Atos capítulo 8 diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Deixa aberto aí, por favor, a sua Bíblia. Lembra do contexto? Desde Atos 2, a igreja vinha crescendo. A igreja crescia assustadoramente. Passou daquele contexto dos apóstolos para 120 pessoas, passou para 3.000, para 5.000. Em Atos capítulo 4, a Bíblia já faz a menção da multidão dos que creram. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Vendiam suas propriedades e bens e partilhavam o pão de casa em casa com singeleza e alegria de coração. E acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja estava sendo relevante no contexto em Jerusalém. Havia alegria, havia o partilhar da vida. Veja bem, imagina só que tipo de conversão sincera é essa. Que o cara que tinha um terreno, ele falava assim: olha, eu tenho um terreno, mas eu não preciso desse terreno, tem irmãos da minha igreja que estão necessitando, eu vou vender e vou entregar aos pés dos apóstolos para que eles administrem, para que não haja nenhum necessitado na minha comunidade. Isso é ou não é o Espírito Santo? Isso é ou não é a realidade, a pureza, a clareza da transformação que há em Cristo Jesus? A entrega total, incondicional, o amor, o relacionamento, o desejo de estar uns com os outros. E isso estava impregnando a cidade. Isso estava trazendo um chacoalhar para a comunidade, para a sociedade local. Tanto é que os líderes religiosos estavam incomodados. E por isso Saulo, com carta e autorização dos maiores líderes da época, foi aquele que levantou uma bandeira dizendo: nós vamos acabar com aqueles do caminho. E esse texto que nós lemos é logo após a morte de Estevão, o diácono, o primeiro mártir da igreja primitiva. Um homem que morreu aos pés do Senhor Jesus e que a Bíblia faz menção que foi o único homem que, ao morrer, pôde contemplar o Senhor Jesus em pé para recebê-lo. Olha que bênção isso. Imagina que privilégio gigante. O cara está sendo apedrejado, pregando e orando pelas pessoas, e percebe o Senhor Jesus pronto para esperá-lo na eternidade. Esse era o contexto, a igreja vivenciando, uma igreja literalmente viva. Uma igreja literalmente viva. Esse é o sonho de toda igreja, todo pastor, toda a comunidade precisa ter como exemplo, definitivamente como exemplo, a igreja primitiva. Uma igreja relevante, uma igreja transformacional. Pois bem, essa igreja recebe então esse primeiro ataque dos primeiros versos que nós lemos de Atos 8. Aquelas casas que haviam festas, agora existia choro. Naquele lugar onde havia o partilhar do pão, agora havia sangue. Naquele lugar onde havia a celebração da comunhão, agora haviam viúvas, haviam órfãos, haviam famílias destruídas por causa da perseguição. Muitos foram mortos, encarcerados, pressionados por causa da sua fé. E, irmãos, eu te digo uma coisa, nós lidamos diariamente com a perseguição religiosa. A realidade de igrejas, homens e mulheres, comunidades inteiras que não têm liberdade para nada. Não têm a expectativa de se vão terminar o dia. Pastores que vão para suas comunidades e não sabem se voltam para casa. Essa realidade de Atos 8 é latente, é viva, é pulsante até hoje, nesse exato momento. Eu tenho histórias que estão acontecendo hoje, de relatos que chegaram até mim de perseguição hoje, agora, nesse momento. Estamos lidando recentemente com o caso de uma família que me chocou muito. Era um pai, mãe e 4 filhos, um mais velho, 2 adolescentes e uma menina. Uma família do Iêmen que se converteu em 2004. De 2004 a 2013, eles sofreram atentados, sofreram perseguição, sofreram pressão de ambas as famílias para que voltassem à religião antiga, para que abandonassem o cristianismo. Não contente com as tentativas,
não felizes com as tentativas porque estavam sendo frustradas, em 2013, no final do ano, foi lançada uma bomba dentro da casa. A família estava reunida e uma bomba foi lançada, essa bomba pegou aos pés da esposa. E ela explodiu e queimou a mulher viva. A mulher entrou em chamas na frente das filhas, dos filhos e do esposo. O que imagina uma criança que na época tinha os seus 4 ou 5 anos, ver a sua mãe sendo queimada viva por causa do Evangelho? Ela pergunta: pai, por que a mãe foi queimada? Por que eles jogaram uma bomba aqui em casa? Ah, filha, porque nós amamos a Jesus. Realidades como essa, irmãos, deveriam, naturalmente, humanamente falando, nos afastar do Evangelho. Eu não sei se eu fosse essa menina, se eu cresceria amando a Jesus. Porque se minha mãe foi queimada na minha frente porque ama Jesus, eu não quero amar Jesus. Essas histórias de perseguição, naturalmente, humanamente falando, afastariam eu e você da presença do Senhor Jesus. Mas eu quero estudar nesse texto, fazendo um paralelo com você das histórias que temos vivenciado na Mais. O que a perseguição tem produzido na vida desses crentes? O que a perseguição tem produzido na história da igreja, desde os primórdios até o dia de hoje, até hoje, nesse dia que nós estamos aqui reunidos. Olha só o verso 4, o que diz: entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha o que diz o verso 8, grifa ele na sua Bíblia aí, irmão. E houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. A primeira coisa que eu aprendo, que a perseguição religiosa tem produzido na vida da igreja, desde da igreja primitiva até os dias de hoje, é uma superação vocacional mesmo em meio à crise. É uma superação da nossa vocação como igreja, mesmo em meio às crises da vida. Infelizmente, hoje, somos 50 milhões de cristãos no Brasil. Estatisticamente, o último censo diz que somos 50 milhões de crentes no Brasil. Infelizmente, nós temos uma geração muito mimimi. Uma geração, hoje eles deram um nome legal, né? De Nutella, ou raiz, né? Geração de crente Nutella. Que deu um probleminha na luz, na chuva, no sol, que deu uma crisezinha na conta bancária, que deu um probleminha ali. A crise dos caminhoneiros foi a maior desculpa que os crentes arrumaram para não ir na igreja, irmão. Ah, não posso ir na igreja, os caminhoneiros estão em greve. Pararam, não tem combustível. Você tem 2 pernas, varão. Está precisando caminhar. Eu também. Estou falando o que para você? A superação vocacional, porque a vocação da igreja é pregar o evangelho, anunciar as boas novas, causar impacto transformacional, transformar a comunidade através do evangelho de Cristo. Essa é a nossa vocação, para isso que nós somos chamados. Era isso que estava acontecendo em Jerusalém. E aí os caras foram dispersos, pressionados. Filipe, ele poderia ter dito assim: irmãos, é o seguinte, vamos montar uma estratégia aqui? Vamos segurar a onda? Vamos dar uma escondida? A gente vai para alguma cidade, fica escondidinho, deixa a poeira baixar, e quando a poeira baixar a gente volta. Tranquilo, Jesus não vai se incomodar com isso. Eu contei uma história no Stories aí da Rede Nuvem, sobre um menino de 16 anos. Um menino que foi preso por causa da sua fé no Uzbequistão. 16 anos de idade. Ele foi preso porque ele falou de Jesus, ele se converteu e falou de Jesus para o seu melhor amigo na escola. Ele discipulou o seu melhor amigo se converteu, foi discipulado por ele, e foi descoberto pela família e foi morto. O melhor amigo dele foi morto, por causa da fé. E ele foi levado a ser preso. E eles queriam prender aquele menino, para que ele pudesse ser torturado e negasse a sua fé, para que eles batessem no peito dizendo: está vendo, é só a gente dar uma apertadinha que eles afrouxam. 16 anos de idade preso, por 9 meses ele ficou preso, sendo torturado todos os dias, agulhas quentes embaixo da unha, surras, banho gelado, choque e outras atrocidades que não preciso te dizer aqui.
Coisas que parecem daquelas que a gente vê em filme, aconteceu com um menino de 16 anos. 16 anos, irmão. Deve ter gente com 16 anos aqui ou não? Tem? Fora eu? 16 anos, isso aí. Pensa o que você estava fazendo com 16 anos de idade. Pensa. Quais eram as suas convicções com 16 anos de idade? Quais são as suas convicções com 16 anos de idade? Qual é o nosso contexto com 16 anos de idade? O que a gente estava pensando da vida? Quais eram as nossas expectativas ou sonhos com 16 anos de idade? E eles queriam desse menino na cadeia apenas uma frase. Se ele dissesse assim, eu nego a Cristo, ele voltava para casa para dormir na cama dele, tomar um banho quente e comer a comida da mãe. Era uma frase apenas, eu nego a Cristo. Em 9 meses sendo torturado, a única coisa que eles conseguiram tirar desse menino de 16 anos foram mais 120 pessoas convertidas dentro da prisão. Superação vocacional no meio da crise, irmão. Superação vocacional no meio da tribulação. Superação vocacional no meio do problema. Ah, porque o país está em crise. O país está em crise, irmão. Mas não é o país que rege a minha história, é o Senhor Jesus. Ah, porque a minha família é difícil. Jesus morreu por você e pela sua família. Ah, porque a igreja não sei o quê, a igreja... Eu fui dias atrás não, já tem quase um ano isso, pregar numa igreja. E estava falando que muitas vezes, enquanto tem pessoas morrendo ao nosso lado, a gente está discutindo que tipo de cadeira a gente vai colocar, qual é a cortina que a gente vai colocar, se vai ter ar, se não vai ter ar. Se a gente vai no acampamento A, no acampamento B, e eu percebi que aquela hora as pessoas ficaram com uma cara meio esquisita, assim, na hora que eu estava falando. Deu uma murchada, assim, sabe? Mas eu continuei falando. Quando acabou, o pastor falou assim, irmão, semana passada teve uma briga aqui na igreja, uma assembleia, porque a gente estava discutindo qual era a cor do granito que a gente ia pôr no púlpito, e deu briga. E nunca mais me chamaram para voltar naquela igreja, você sabe disso, né? As pessoas brigam por coisas fúteis, a gente está interessado nas nossas próprias mazelas, na nossa própria podridão humana, no nosso pecado, no nosso egocentrismo. Enquanto tem pessoas que, sendo pressionadas de verdade por causa da sua fé, estão se superando vocacionalmente. Filipe foi um deles. O texto me conta que ele saiu para Samaria, uma cidade ora odiada pelos judeus, saiu e chegou anunciando o evangelho para as multidões. Veja bem, a gente está aqui agora, está transmitindo pela internet aqui o culto. A gente alcança multidões fácil. Um clique lá no YouTube, você compartilha, joga nas redes, multidões são alcançadas facilmente, rapidinho. Agora você imagina o que é alcançar uma multidão nos tempos bíblicos, sem estrutura, sem equipe, sem igreja, sem microfone, sem instrumento, sem carro de som, sem nada, sem apoio. Mas a Bíblia diz que um homem cheio do Espírito Santo chegou numa cidade e os demônios bateram em retirada. Paralíticos e coxos eram curados e as multidões atendiam unânimes as coisas que ele dizia. E olha que verso lindo, verso 8, irmão. E houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus por isso. Superação vocacional no meio da crise. Outra lição que a perseguição me ensina, verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e ficou irritado. E ele se levantou e fez uma reunião da comissão da sua igreja em Samaria para saber se esse anjo era de verdade. Ele brigou com o anjo, teve uma crise vocacional e discutiu com o anjo, porque ele não entendia aquilo como visão do céu. Está escrito isso na sua Bíblia? E ele se levantou e foi. Veja bem, do versículo 9 até o versículo 25, a gente vê como o ministério de Filipe em Samaria foi estabelecido. Pedro e João foram até Samaria para ver de perto as coisas que Deus estava fazendo através da vida daquele homem. Evangelista, diácono, evangelista, missionário, pastor, obreiro, homem dedicado, servo do Senhor, estava causando um transtorno. Aqueles que transtornaram o mundo tinham chegado ali. Filipe havia chegado. Estava com o seu ministério estabelecido. Estava pronto. Batendo continência e obedecendo ao Senhor, sendo relevante. Agora um pastor referencial naquele lugar. De repente vem um anjo e diz assim, Filipe,
é o seguinte: tenho uma nova missão para você. Eu tenho um novo projeto para a sua vida. Eu vou te dar uma nova direção. A Bíblia me ensina que a perseguição produziu crentes tão comprometidos e tão sérios acerca do seu comprometimento com o Senhor Jesus, que eu aprendo que precisa existir uma supremacia da obediência ao Senhor em detrimento à minha própria vontade. A minha vontade é secundária. Existe alguém que manda. Existe alguém que é o Senhor da história. Existe alguém que conhece a minha vida desde o ventre da minha mãe até o último dos meus dias. Existe alguém que já desenhou a história acerca da minha participação naquele plano que Ele mesmo escreveu. E quando Ele manda, irmão, eu preciso bater continência. Manda quem pode e obedece quem tem temor no coração. Manda quem pode e obedece quem teme ao Senhor. Filipe podia dizer: espera aí, eu já fui perseguido ali, a crise já bateu na minha porta uma vez, joga essa nova tarefa, esse novo projeto para outra pessoa. Eu estou bem, o que vai ser da igreja em Samaria? A gente começa a tomar como nosso os ministérios que Deus confia nas nossas mãos. A gente começa a tomar como um projeto nosso aquilo que o Senhor mesmo sonhou, e a gente começa a se apoderar daquilo que é dele. E a gente esquece que Ele é o Senhor da história. Quer ver um segredo disso? Quando o anjo fala para Filipe no verso 26, ele diz assim: essa é a direção, desce ali naquela rua e vai até o deserto. O anjo não disse assim: olha, Filipe, é o seguinte, nós temos um novo plantio de igreja para você. Nós temos ali no deserto uma comunidade te esperando, nós temos uma equipe te esperando. Você vai para lá que nós vamos te sustentar, nós vamos arrumar um plano de saúde para você, nós vamos te dar uma casa, um sustento, nós vamos te dar contas pagas, estrutura, vai ter uma equipe para te ajudar, nós vamos trazer uma comunidade ali nova, nós vamos trazer uma congregação de Samaria agora no deserto. O texto diz que o anjo falou: olha, vai para aquele lugar. E ele se levantou, bateu continência e foi. Eu aprendo que na minha vida, na minha história, Deus quer me usar. Deus quer me convidar. E Ele me convida com muita graça, com muito amor, para participar da história que Ele está escrevendo. Porque Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele não precisa que eu esteja aqui hoje à noite para falar isso para você. Mas Ele me dá o privilégio e a graça de partilhar isso. Filipe também não tinha nem... Ele tinha convicção de que Deus não precisava dele, mas estava o chamando para isso. Eu me lembro de Sophia Miller. Hoje mesmo estávamos lembrando dela na hora do almoço. Sophia Miller, uma jovem como você, que não conhecia Cristo, estava passando numa praça no centro de Nova York. E ela ouviu um pregador de praça, um homem num caixote pregando a palavra sozinho. Abre aspas, não despreze os pregadores de praça. Não despreze as pessoas que estão com a Bíblia aberta falando do amor de Deus. Você não sabe o que Deus pode fazer. Sofia passando por aquela... Fecha aspas, né? Sofia passando por aquela praça. Ela ouviu uma frase que tocou o seu coração e ela parou. Ela parou. E ela ficou escutando aquele pregador. E naquele dia, na praça, no centro de Nova York, um dos maiores centros, um corre-corre, agitação, toda aquela correria de Nova York, ela para, ouve a palavra, entrega a sua vida ao Senhor Jesus e assume um compromisso real com o Senhor, de obediência e fidelidade. Sofia, então, depois de discipulada, treinada, foi enviada como missionária para as regiões na Amazônia. Brasil, Equador, toda a região ali em volta. Ela dedica 30 anos da sua vida para a tradução do Novo Testamento para as etnias que ela estava servindo. Até hoje, índices da FUNAI dizem que as comunidades indígenas que foram discipuladas por Sophia Miller têm o menor índice de infanticídio, de suicídio, de alcoolismo. É o maior índice de pessoas comprometidas, de comunidades saudáveis, porque alguém, um dia, decidiu entregar a sua vida por uma causa que o Senhor mesmo estava desenhando.
E um dia chamaram Sofia para uma entrevista e disseram assim: Sofia, seu ministério é tão relevante, tão marcante, tão bonito. Você está trabalhando para traduzir o Novo Testamento para essas pessoas. Tem um presbítero da minha igreja que esteve recentemente agora com um dos índios que eram barqueiros, que conduziam Sofia Miller. Ele já está bem velhinho. E ele conta a história de que, quando Sofia queria ir de uma comunidade a outra, nas noites e madrugadas, ela, durante o dia, discipulava pessoas, ensinava a língua, ensinava a escrever, ensinava a ler, discipulava as pessoas, e à noite ela ia para outras comunidades. Ela viajava à noite para não perder tempo, para que no outro dia, ao amanhecer, ela estivesse já na comunidade para poder trabalhar. E esse barqueiro conta que, enquanto ela estava viajando, os barqueiros ali, remando, pilotando o barco, ela estava com a lamparina, traduzindo o Novo Testamento para outra etnia. Sofia, você não dorme? Não posso perder tempo, eu preciso traduzir, porque eles precisam ler a palavra de Deus. E aí perguntaram: Sofia, como você conseguiu? Como foi o seu chamado? Porque você tem um ministério tão relevante, como foi o seu chamado para missões? Ela olhou nos olhos do repórter e disse assim: eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e resolvi obedecer. Simples assim. Obediência. A perseguição religiosa tem mostrado que crentes comprometidos, maduros, que assumiram um compromisso real com o Senhor Jesus, são obedientes acima de todas as coisas. Como está o nosso nível de cristianismo? Será que eu e você temos superado as nossas crises para cumprir nossa vocação? Ou você ainda está chorando por coisas que dizem respeito à sua vaidade, à nossa vaidade como crentes? Será que nós estamos ainda brigados pelas nossas disputas denominacionais? Ou nós estamos superando as nossas diferenças, vencendo as nossas crises e sendo relevante na história, marcando a história? Será que eu e você somos obedientes o suficiente para que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado com excelência aos 4 cantos dessa terra, às mais de 17 mil etnias? Aqui em Acauã, no interior do Piauí, temos um projeto em parceria ali da Mais. E os meninos contam que, ao chegar num quilombo, os quilombolas são um dos 7 povos minoritários no Brasil que carecem de ouvir o Evangelho. Eles chegaram numa comunidade e foram falar do amor de Deus e perguntaram assim para um ancião, um dos mais velhos daquela comunidade. E perguntaram assim: o senhor conhece Jesus? O senhor já ouviu falar do Senhor Jesus? Diz que ele deu uma coçadinha na cabeça e falou assim: rapaz, ele é vendedor, é? Ele já passou por aqui? Acho que não. Não conheço ele não. Ele trabalha em quê? Eu nunca ouvi falar de Jesus. Aqui, pertinho da gente, dentro do nosso país. O que mostra o caráter de Filipe, e que me impressiona muito, irmãos, que mexe muito com o meu coração, está a partir do verso 27. Olha o que diz o verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. A terceira lição que eu aprendo poderosamente com a história da igreja perseguida
de cristãos da igreja sofredora é que literalmente a história não tem a ver comigo, tem a ver com o autor da história. A história que está acontecendo nesse dia, nesse seu dia, nesse dia de sábado que nós vivemos, não tem a ver com os meus propósitos. Eu estar aqui hoje não tem a ver com o meu propósito, tem a ver com um propósito divino, celestial, eterno. Filipe foi arrancado de Samaria, e ele demonstra uma obediência incondicional, uma obediência forte, decidida, um comprometimento com o autor da história, batendo continência. Mas o que mostra para mim o caráter de Filipe não tem a ver só com a decisão dele de obedecer, tem a ver quando ele chega naquele lugar. Deus o tira do processo de uma comunidade inteira, de uma multidão que estava se rendendo ao Senhor Jesus por causa do ministério dele. Deus o tira de uma cidade altamente relevante, que agora tinha uma comunidade feita, um local onde ele estava pastoreando, discipulando pessoas, sendo um referencial do reino de Deus. O leva para o deserto para pregar para apenas uma pessoa. Filipe podia ter rejeitado a proposta, irmão. Quando ele chegasse lá no deserto e ele percebesse que o anjo tinha o tirado de uma cidade inteira, de agora de uma estrutura, de um conforto, de um projeto de vida, para levá-lo para o deserto, para pregar para um homem que estava andando num carro. O verso 30 me assusta. Porque Filipe vê o carro e o Espírito fala para ele assim, ó, é por causa desse cara aqui que você está aqui. E o texto não diz que ele murmura ou reclama ou acha ruim a proposta. O texto diz que ele corre atrás do carro, correndo Filipe. E aí tem uma unção especial do céu sobre a vida dele. Ele não é um cara que chega, olha, o Espírito Santo me mandou aqui. Eu estou aqui porque eu tive uma revelação de um anjo para te dizer, arrependa-te, pecador miserável. O texto conta que ele deu uma corridinha atrás do carro. Eu não podia ser Filipe nesse momento. Eu tenho uma séria dificuldade. Você está rindo, mas acho que você também, viu? Você correr atrás do carro para pregar o evangelho na janelinha, e aí? Compreendes o que vens lendo? Você está lendo aí, você está entendendo alguma coisa? Aí o eunuco fala, e o carro correndo. E o eunuco fala assim, olhando para fora, eu acho que não. Tem ninguém para me explicar? Aí Filipe dando aquele sorrisinho, estou aqui, pronto. Pronto para ser relevante na sua vida. Eu já fui relevante na vida de uma multidão. Deus já me deu a graça de ser usado na vida de uma multidão de pessoas. Agora Deus me trouxe aqui ao deserto por causa de você. Só por causa de você. Tem muitos crentes por aí que querem ser missionários. Lá na minha sala, já passaram muitas pessoas dizendo, pastor, eu quero ir para a África. Deus me deu um sonho. É mesmo, filho? Qual país da África? Não sei, pastor. É a África. Eu sonhei com a África. É capaz de o cara falar que ele está querendo ir para a Itália. Não sabe não tem nenhuma ideia geográfica do negócio. Mas Deus me chamou para a África. Aí em 5 minutos de conversa você percebe que o cara nunca lavou uma louça em casa. Não arruma a cama. Não carregou uma cadeira na sua igreja. E quer ir para a África? Mudar o mundo? Não há possibilidade. Deus quer provar o seu coração para saber se de fato você está batendo continência para Ele. Porque você o ama e quer honrá-lo com a sua vida. Ou se você está fazendo isso para postar no Facebook ou no Instagram. Deus está nos chamando para mostrar que nós não somos uma geração de rede social, mas nós somos uma geração de transformação, que bate continência e diz, se o Senhor quiser me levar para um lugar, para pregar para uma pessoa só, eu vou, porque a história não é sobre minha vontade, é sobre o seu plano. Quer saber uma história legal para te ilustrar isso? Legal para a gente, né? Mas um pastor paquistanês nós atendemos há um tempo atrás, em parceria com outra organização. Ele estava voltando para casa. E ele sofreu uma emboscada de radicais muçulmanos. Eles colocaram uma espada na altura do seu pescoço, numa emboscada, quando ele passasse com a sua moto, eles iam decapitar o pastor. E quando ele estava chegando perto, ele percebeu a emboscada, ele conseguiu se abaixar na moto. E a espada, ao invés de pegar no pescoço, pegou na altura da sua boca. Cortou a sua boca de orelha a orelha,
Um pedaço da sua língua caiu ao chão. Os homens fugiram e ele ficou lá no chão, estatelado. Pessoas da comunidade pegaram ele rapidinho e conseguiram levá-lo ao hospital. O médico fez um trabalho incrível. Reconstruiu sua língua. Ele tem cicatrizes aqui agora, de lado a lado, mas voltou a ter todas as suas funções normais da fala e as funções normais. Depois de um tempo no hospital, ele recebeu a visita de um pastor que nós apoiamos, um pastor que é parceiro da Mais, que trabalha com cristãos perseguidos no Paquistão. E ele foi visitá-lo no hospital e disse assim: olha, irmão, é o seguinte, eu estou aqui em nome da igreja de Cristo, para dizer para você que nós estamos orando pela sua vida e te fazer uma pergunta: como nós podemos te ajudar? Estou aqui em nome da igreja para saber como nós podemos ser úteis na sua vida, como que eu posso te ajudar? Pensa aí rapidinho, irmão. Se você tivesse sido alvo de um atentado desse jeito, se você tivesse sido alvo de uma emboscada que queriam decapitar você, por causa da sua fé, veja bem isso, é muito longe da sua realidade, mas existe, agora, nesse momento existe coisas assim. Pessoas que por professarem o nome do Senhor Jesus, são ameaçadas de morte o tempo todo. Se você tivesse sido alvo desse atentado, se a sua família estivesse em risco, eu teria uma dúzia de respostas para ele. Eu ia dizer: cara, esconde minha família. Arma um jeito de eu sair daqui, eu preciso pastorear em outro lugar, que não dá para mim não. Olha só o que fizeram comigo. O meu espírito murmurador e o meu espírito de vaidade, ou o meu espírito de coitadismo, aquele que eu fico na autocomiseração dizendo: por que, Senhor? Por que, Senhor, comigo? Eu tenho sido fiel à sua casa. Eu estou indo na Rede Nuvem todo sábado. Eu sou dizimista, eu vou nos trabalhos de evangelismo da igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo. A gente tem a tendência natural de ficar ruminando essas coisas. Eu teria essa tendência, eu estou te dizendo, confessando o meu pecado a você aqui. Eu teria a tendência, se alguém mexesse nos meus filhos, irmão. Eu não sei como seria o meu cristianismo. Eu não sei como seria o meu comprometimento com a verdade da palavra. Eu não sei. Eu estou te confessando essa verdade. Eu poderia dizer para você aqui que eu seria um super-homem, que eu estaria pronto para sofrer todo tipo de perseguição, mas eu oro todo dia ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser a perseguição na minha casa, o Senhor, por favor, prepare o meu coração, porque eu sou pecador miserável. Eu não consigo ter essa resiliência, me ajuda. Se o Senhor quiser que isso aconteça na minha vida, então, por favor, me ensina. E quando eu escrevi esse livro, a pergunta era para mim: perseguição, precisamos dela, eu preciso da perseguição para ser mais crente? Eu preciso da perseguição para ter um comprometimento mais fiel, mais determinado e incondicional com o Senhor? Aí a resposta desse pastor foi a seguinte: olha, eu sei como que você pode me ajudar. As Bíblias que eu uso aqui para evangelização estão acabando. Será que você pode trazer um pouquinho mais de Bíblia para mim? Aí você me ajuda. A história não é sobre mim, irmão. A história não é sobre o meu conforto. A história não é sobre os meus sonhos. A história não é sobre os meus projetos de vida. A história não é sobre aquilo que eu acho que é mais interessante. Eu quero concluir dizendo para você que Deus quer usar a sua vida do jeito que você está hoje. Com o seu curso, com a sua faculdade, com a expertise que Ele colocou na sua mão, com os seus talentos, com a sua vocação. Sua vocação pode mudar a história da humanidade. Mas eu quero dizer para você que nesse momento existem cristãos que estão nos ensinando. Cristãos que não têm nada. Nós servimos a pastores em algumas comunidades que são pastores altamente vocacionados. Você vê, você percebe, você tem quase que palpável o tamanho da fé daquele homem. Mas ele nunca teve instrução, nunca fez um seminário, mal consegue ler a Bíblia. Nós servimos a comunidades que não têm Bíblia. Anos atrás, um dos nossos missionários foi à China e chegou num culto, num local bem escondido, um local bem para dentro assim da mata, e ele chegou num culto, tinha aproximadamente 300 pessoas no culto. Aí estava acontecendo a festa da Bíblia. Tinham duas famílias, uma de um lado, outra de outro. A igreja só tinha apenas duas Bíblias, a Bíblia do pastor e uma Bíblia que circulava pela comunidade durante a semana. A família ficava com a Bíblia uma semana, e aquela família, durante aquela semana, eles não faziam mais nada.
Eles quase não dormiam, quase não se alimentavam, porque eles tinham uma semana para ler o máximo que eles podiam da Bíblia. Porque a Bíblia ia entrar num rodízio naquela igreja, e sabe Deus quando ela voltaria para aquela casa. Aquela era a festa da Bíblia. Uma família estava triste porque tinha que devolver a Bíblia, e outra estava celebrando, porque poderia passar uma semana com a Bíblia em casa. Tem cristãos nesse momento que não têm a estrutura que nós temos. Tem cristãos que não têm essa chance que eu estou tendo aqui, de pegar um microfone e ir numa igreja tão abençoada como essa, uma transmissão online, poder comunicar o Evangelho para tantas pessoas com tanta facilidade e liberdade. Tem cristãos que não têm o que eu e você temos, mas definitivamente eles estão nos ensinando sobre a resiliência no meio da perseguição. O nosso desafio nessa noite é fazer uma pergunta para a nossa vida. Uma pergunta para o meu coração e para o seu coração. Será que nós precisamos de uma perseguição na nossa vida? Para que a gente possa ser provado como fogo. Para sairmos prontos, para brilhar a luz de Cristo. Nós temos esses desafios na nossa vida, de evangelizar as etnias pelo mundo. Nós temos o desafio de fazer e transformar a história de João Pessoa. Milhares e milhares de pessoas hoje estão à sua volta, centenas morrendo sem Cristo na sua cidade. O nosso país vive um caos. O mundo perdido em guerras. Lugares onde o Evangelho é oprimido, a igreja cresce. Há 15 dias atrás, nossa equipe entrou na Síria. Estamos hoje com 2 pastores da nossa equipe celebrando um culto na igreja no Iraque, em Bartala, onde o ano passado o Estado Islâmico foi derrotado, e temos o privilégio de hoje ter a primeira igreja evangélica de Bartala em muitos anos. Em agosto, se Deus permitir, estarei lá, para o primeiro batismo dessa igreja. Estamos entrando na Síria, num contexto pós-guerra, num país altamente destruído por causa da guerra, mas onde o Evangelho continua de pé. Nós temos a missão como igreja do Senhor Jesus, de evangelizar esse mundo, de anunciar às nações. Como eu e você temos absorvido essa ordenança do Senhor.